A supremacia de Cristo é a nossa lição deste domingo, dentro daquele conjunto de lições das cartas de Paulo registradas no Novo Testamento. E esta lição tem por base a carta que Paulo escreve à igreja em Colossos. E o autor da nossa lição toma como base Colossenses capítulo 2, o versículo 9. A cidade de Colossos estava situada nas proximidades da atual Turquia. Estava bem próxima onde hoje é o país que nós conhecemos como Turquia. Tinha importância econômica por estar situada em uma das principais estradas comerciais para Éfeso e próximo de Hierápolis e Laodiceia. Por isso era uma cidade economicamente muito importante, exatamente por estar situada num local onde o comércio era muito intenso. No momento em que Paulo escreve esta carta à cidade de Colossos, estava em decadência. E agravou-se essa decadência quando acontece um terremoto que causou a sua destruição. Epáfras, que também era pastor, procurou Paulo na prisão, relatou que, apesar das dificuldades, a igreja crescia, mas sofria ameaças que poderiam comprometer a fé daqueles crentes. O objetivo principal agora da carta da qual Paulo se propõe a escrever para a igreja em Colossos era fortalecer sobre a doutrina de Cristo, o único instrumento real para dar firmeza à vida dos salvos. Precisava ser dada continuidade à supremacia da doutrina de Cristo pela obra que efetivamente realizou e continua fazendo na vida dos que recebem a Cristo como Salvador e Senhor. Em todos os tempos, em todos os lugares, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, o seu Salvador agora passa a fazer um trabalho de solidificação dessa vida espiritual, daquele novo convertido. Uma obra sobre excelente. É a primeira definição do autor do que está escrevendo. Mostrar o que Cristo realizou para os colossenses foi o caminho usado por Paulo para prosseguir no fortalecimento dos crentes. Como eu disse agora há pouco, Jesus não salva e abandona uma pessoa, mas uma vez que aceitar a Cristo é convidá-lo a viver na vida daquele novo convertido, agora Paulo começa o seu trabalho junto à igreja em Colossos ao escrever, mostrando a eles ou lembrando a eles o trabalho que Cristo continuou realizando na vida de cada novo convertido em Tessalônica, para que eles se firmassem na fé em Jesus Cristo. Esta mensagem está em torno da palavra libertou, que significa resgatou, ou seja, o Salvador faz um trabalho de libertação na vida do novo convertido, resgatando das coisas que impedia ele ter uma vida real em relação a Jesus Cristo. Jesus suportou o desprezo e a morte para nos libertar da morte
e da perdição eterna. Quando o autor menciona esse fato no ministério terreno de Jesus, que ele suportou o desprezo e a morte para nos libertar, ele está outra vez nos lembrando que Jesus assumiu integralmente o lugar ou as penas que nós deveríamos sofrer dos nossos erros. O preço estava pago para nos libertar do domínio do pecado. O preço que Cristo pagou foi o derramar do seu sangue na cruz do Calvário. E esse derramar do sangue de Jesus já começou diante das autoridades quando colocaram a coroa de espinhos sobre a sua fronte e que certamente feriu e sangrou o seu rosto, culminando quando Jesus chega lá no Calvário e é pregado naquela cruz e começa a derramar o seu sangue, e este sangue derramado foi o preço que ele pagou para que nós ficássemos livres do domínio do pecado. Jesus, ao tomar a forma humana, foi possível perceber que o Deus invisível se torna visível. Capítulo 1, versículo 18, Paulo dá ênfase a esse detalhe. Porque quando Jesus toma a forma humana, ele era ao mesmo tempo homem, mas era ao mesmo tempo Deus. Por isso, o Deus que era invisível se torna visível para todos aqueles que tiveram contato com o Senhor Jesus. Somente na forma humana ele poderia tomar o nosso lugar na cruz. Só sendo humano ele poderia sofrer como sofreu todos os rigores da crucificação. E há um detalhe interessante, que Jesus e os outros dois condenados foram crucificados numa sexta-feira, e as autoridades, no cair daquela tarde, foram para ver se os condenados tinham morrido, porque não podia no sábado, ficaram condenados na cruz. E quando chegaram em Jesus, ele já estava morto, por isso não quebraram suas pernas, e esse foi o testemunho dos próprios soldados não crentes que testemunharam que Jesus realmente havia morrido ali na cruz do Calvário. Em Jesus está toda a autoridade. Ele é o Senhor do universo. Ele é antes de todas as coisas. Certas vezes o próprio Senhor Jesus se autodefiniu quando diz: antes de Abraão eu sou, demonstrando a sua eternidade, não teve um ponto de começo necessariamente. Nele tudo subsiste, porque ele é antes de todas as coisas e por isso nele tudo subsiste. Cristo tem a prerrogativa de ser o Salvador. Em relação à igreja, e agora Paulo salientando para a igreja a pessoa de Jesus, ele diz que Jesus é o cabeça do corpo, é o cabeça da igreja. Sua autoridade está que ele é o princípio e o primogênito dos mortos. Foi o primeiro a ressuscitar, porque Lázaro e o filho da viúva de Naim reviveram. Ou seja, eles voltaram a viver para, num outro momento, morrerem de forma definitiva. Mas Cristo ressuscitou e permanece vivo para sempre, e assim mostrou seu poder sobre a morte. O túmulo não conseguiu retê-lo.
falsas doutrinas que roubam a liberdade. E isso Paulo comenta no capítulo 2, versículos 16 a 23. O desejo de crescimento espiritual de alguns crentes em Colossos estavam levando-os para o caminho das falsas doutrinas, sendo enganados por elas. Esses exemplos podem ser encontrados ainda hoje, quando grupos procuram criar a sua própria salvação. Não é mal desejar crescimento espiritual, mas temos que ter sempre cuidado com falsas doutrinas que, na verdade, querem dar sinais espirituais que, na verdade, não são e só afastam a pessoa do verdadeiro Deus. Essa busca em Colossos estava causando o enfraquecimento espiritual de muitos crentes. Ao invés deles crescerem espiritualmente, eles estavam se enfraquecendo. As advertências que Paulo faz. Primeiro, sobre o legalismo. É a religião das realizações próprias. Não deve haver preocupações em ser julgados por outros. Comida e bebida eram assuntos do Antigo Testamento sobre animais impuros, para que Israel não se contaminasse com a prática de povos vizinhos no uso de animais impuros. No Antigo Testamento há solenes advertências para que os israelitas não copiassem os exemplos dos seus vizinhos naqueles animais que o texto bíblico os considera impuros. As obrigações do Antigo Testamento eram sombra das coisas que haviam de vir. Quando Jesus veio, cumpriu também por nós todos os rigores da lei, porque se dependêssemos da lei para a nossa salvação, nenhum de nós seria salvo. O misticismo. Algumas pessoas só se preocupam com a experiência emocional. Os falsos mestres, com pretexto de humildade, estavam ensinando o culto aos anjos baseado em visões. Queriam ensinar a necessidade da intermediação de anjos para o acesso a Deus. Sabemos que somente Jesus é o nosso mediador. Em lugar nenhum do texto bíblico é colocada a figura dos anjos para interceder ou aproximar os salvos juntos de Deus. Ascetismo. Paulo explica alguns costumes que estavam surgindo na igreja, como não manuseis, não provais, não toque. Isto era defendido pelos defensores da filosofia helenista que praticavam o ascetismo, onde o corpo humano é tudo. Que é material era desprezado. Muito cuidado com preceito e doutrinas de homens, que só têm aparência de sabedoria, mas faltava exatamente o que deveria ser a verdadeira sabedoria. O ser humano precisa ser melhorado de dentro para fora. E só o Espírito Santo pode operar esta obra. Quando Jesus estava preparando seus discípulos para ir à cruz, ele disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que viveria com ele, viveria neles e, por extensão, com todos os crentes em todos os lugares. A obra do Espírito Santo na vida do salvo é melhorá-lo interiormente, e aí vai acontecer
os reflexos exteriores dessas melhoras. Uma nova vida. Pela graça de Deus, tudo que nos era necessário foi alcançado. Já fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Pela fé em Cristo já passamos pela experiência espiritual de sua morte. Dois destaques que eu quero apresentar na conclusão da nossa lição. Esta é uma carta escrita a uma igreja em perigo. Eles ainda não haviam sido vencidos pelas dificuldades, mas Paulo percebe que eles estão em perigo e por isso Paulo escreve uma carta alertando-os, encorajando-os para uma vida plena com Deus. Principal prejuízo: pedir os reais valores da doutrina de Cristo. Se perder os reais valores da doutrina de Cristo, é um caminho para o fracasso. Para pensar e agir. Primeiro, Cristo tem a supremacia sobre o universo e a igreja. Nós temos que estar firmes nessa convicção. Ele tem a supremacia, tanto sobre o universo como sobre a igreja. Segundo, falsas doutrinas precisam estar distantes de nós. Temos que ter sempre muito cuidado com a apresentação de novidades que parecem querer atrair a nossa vida e a nossa fé. E o terceiro, pensar e agir. Temos nova vida em Cristo, que já nos outorgou todas as bênçãos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E essa novidade de vida é que nos aproxima das bênçãos que Deus está querendo nos conceder a cada momento da nossa vida. E nós sejamos atentos a essas advertências também para a nossa vida, para que cresçamos na direção de Cristo e que nada nos desvie do conhecimento da palavra de Deus.